Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Vamos lá, então, vamos continuar aqui. Vamos falar sobre biomas brasileiros, então. Continuando nessa parte de biomas brasileiros, ainda na terceira semana, nós podemos ver, então, quando nós falamos sobre biomas brasileiros, que nós temos... Primeiro, né, pessoal, quando nós falamos de biomas brasileiros, antes de nós entrarmos direto aqui nos biomas brasileiros, o que são os grandes biomas, né? Biomas são grandes áreas de vegetação, né? São características semelhantes, como nós falamos na aula anterior, que tem o que semelhantes? Fatores semelhantes, como nós falamos, características semelhantes. Quais eram? Os climas, o solo, que abrigam comunidades de plantas, de animais, que eu ainda falei pra vocês, o que aconteceria se trouxesse essas arvorezinhas pra cá? Será que daria, né? Pro outro lugar e tal. Nós conversamos sobre isso, pedi pra vocês conversarem na hora do mate. Foram lá? Se não foram ainda, dá tempo. Então, tem essas características que abrigam plantas semelhantes, abrigam animais semelhantes, adaptado àquelas condições, né? Eles são ali essenciais para o equilíbrio ambiental, porque eles regulam o clima, protegem aquela biodiversidade, eles mantêm o ciclo da água, os nutrientes daquele local. Isso são biomas, né? Então, nós vamos ver os biomas do nosso país, tá? Quando nós falamos de biomas brasileiros, nós estamos falando de 6 principais. Quais são, pessoal? Nós estamos falando, olhando aqui em cima, nesse verdinho aqui de cima, nós estamos falando do bioma Amazônia, nós estamos falando do bioma Cerrado, do bioma Caatinga, nós estamos falando ali do Pantanal, dos Pampas, tá? Nós estamos falando aí desses 6 principais, tá? Então, nós vamos começar falando aí do bioma Amazônia, tá? Esse bioma, ele tá localizado na região norte do Brasil e é conhecido pelo clima. O que nós temos lá? Se bem que agora aqui no Rio Grande do Sul, que em Pelotas, principalmente, nós estamos com um clima muito parecido com lá, né? Nós temos um clima quente e úmido, né? Nem parece inverno aqui. A vegetação, ela tá densa, ela é densa lá. Nós temos árvores lá muito altas, elas são bem grandes, nós temos uma quantidade, né, de epífitas lá, como orquídeas, como bromélias. A fauna, ela é incrível, ela é extremamente diversa lá. Nós temos espécies lá como onça pintada, como boto cor-de-rosa. São inúmeras aves, inúmeros insetos. A Amazônia, ela é uma reserva de carbono. Então, para o planeta, ela desempenha um papel extremamente importante, né? Se nós formos pensar em produção de água, então nem se fala. Então, ela é o pulmão do mundo, como se costuma dizer. Agora, quando nós falamos no bioma Mata Atlântica, pessoal, o que é esse bioma? Ele está localizado na encosta, né, da costa atlântica aqui do Brasil. A vegetação, ela é composta aí por uma grande diversidade de plantas e árvores, né? Muitas delas são endêmicas. Infelizmente, nós temos aí só 5% da área original, e isso é por conta do que? Da nossa agricultura, da nossa urbanização, do desmatamento que está em alta, né? E aí, quem pode mencionar aí, pessoal, algumas espécies que são encontradas nesse bioma e estão ameaçadas em extinção? Quem mais pode mencionar lá na hora do mate? Vou lá olhar, hein? Quando nós falamos do bioma do Cerrado, o que nós temos, pessoal? No bioma dos Cerrado, nós temos aí no centro-oeste do Brasil, o clima é quente, ele é seco,
a chuva já é baixo, né? Nós temos a vegetação, ela é mais esparsa, é mais seca, né? As árvores, elas são mais adaptadas ali, o tronco é mais torcido. O cerrado, ele é conhecido pela rica biodiversidade, né? Mas muitas das espécies, elas estão ameaçadas em extinção por causa da expansão agrícola. E aí, quais são alguns dos impactos que a agricultura pode ter sobre esse bioma? Quais os impactos que vocês acham que a agricultura pode ter sobre esse nosso bioma? Peraí que eu me perdi aqui. Mexi demais aqui no nosso cerrado. Depois, quando nós falamos aí da nossa caatinga, pessoal, que fica no Nordeste brasileiro, e é caracterizada aí por um clima extremamente seco, extremamente quente, né? A vegetação já é composta por arbusto, já tem árvores mais baixinhas, já possui uma adaptação de um clima bem mais seco, bem mais diferente aqui do Rio Grande do Sul. Já é uma parte mais bem desertificada, né? Tem problemas bem mais graves de degradação do solo, principalmente, né? E aí, o que vocês acham, pessoal, que poderia ser feito lá para combater essa desertificação? Quando nós falamos de Pantanal, pessoal, que está localizada ali na região central, centro-oeste, na verdade, né, do Brasil, nós temos ali duas estações bem definidas, que é uma parte mais seca, né, outra mais chuvosa. A vegetação, ela já tem um mosaico de mata, cerrado, savana, campo. Aí a fauna, ela é um pouco mais rica, se nós formos pensar, especialmente porque tem bastante peixe ali, como o pacu, a piranha, né? Se for pensar, são as típicas dali, né? O que poderia acontecer ali se a qualidade da água fosse comprometida? Imagina, porque são características. Tu fala do Pantanal, já são coisas que se fala muito, né? E quando nós viemos aqui para o nosso Pampa, no sul, a vegetação é gramínea, é pastagem natural, mas aqui a agropecuária pega, né? O grande impacto da região é a substituição por cultivo. E aí, como vocês acham que a expansão agrícola, pecuária aqui, ela tá afetando o nosso Pampa? O que vocês acham que essas mudanças climáticas aí tem de interferência em tudo o que está acontecendo? Ou será que não está interferindo em nada? Ou será que não tem uma relação com nada? Ou será que tem? O que vocês acham? Na aula 15, nós entramos em ecologia global. É a nossa última aula dessa semana 3. Aqui nós vamos focar um pouquinho sobre os impactos do ser humano no ambiente, tá? Então, quando nós começamos aí a falar, né, sobre o homem, né, e a discutir como as atividades humanas afetam o ambiente, a principal forma de impacto é a alteração do ciclo hidrogeoquímico, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis, que altera o ciclo do carbono, né? Contribuindo aí, né, para todo o aquecimento global. E essas alterações, ela pode levar a desequilíbrios ambientais significativos, né? Nós estamos vendo as mudanças climáticas, nós passamos por isso agora aqui no Rio Grande do Sul. A poluição dos recursos hídricos, a degradação do solo, que pode tornar a vida em certas áreas inviáveis. E no Rio Grande do Sul tem áreas que hoje são inviáveis de se viver. Nós vimos isso e nós vamos voltar a falar nisso mais adiante. Então,
o impacto ambiental das atividades humanas, ela começou a se intensificar lá na Revolução Industrial. A expansão industrial, o crescimento populacional, ele trouxe um enorme desafio. E aí, entre os principais problemas, está o esgotamento dos recursos naturais e o acúmulo desses resíduos. A industrialização, a própria urbanização, o próprio aceleramento, né, dos recursos, a produção de lixo, isso vem impactando e nós vamos falar nisso na próxima semana. Então, essa poluição ambiental, que ela é definida aí como qualquer alteração no ambiente que causa, né, que pode causar aí, que é causada por poluente, e esses poluentes, eles podem ser encontrados onde? Tanto no ar, quanto na água, quanto no solo, eles têm diversas origens. Então, aqui nós temos o exemplo da poluição atmosférica. Observem como a poluição do ar pode afetar a visibilidade e isso afeta a saúde da população. Os poluentes, eles podem ser de duas formas, né? Eles podem ser quantitativos e eles podem ser qualitativos. Os poluentes quantitativos, pessoal, são aqueles que ocorrem naturalmente, tá? Mas quando eles estão em excesso devido a atividades humanas, eles tornam-se extremamente prejudiciais. Um exemplo é o gás carbônico, como eu coloquei aqui. Quando eles estão em concentrações normais, ele é essencial para o ciclo do carbono lá. Mas se eu tenho isso aumentado devido aí à queima de combustíveis fósseis, pronto. Isso vai ser um estrago para o aquecimento global. Outro exemplo inclui o enxofre, o ácido sulfúrico, que também produzido em excesso por atividades industriais é um problema, né? Agora, quando nós falamos em poluentes qualitativos, esses poluentes, eles não ocorrem naturalmente e não são facilmente decompostos no ambiente. Pesticidas são um bom exemplo disso. Por quê? Porque são produtos químicos projetados para matar, né? E aí quando eu digo para matar, é para matar. Organismos, mas é organismos que são ruins, mas é para matar, né? E eles vão ser nocivos sobre a fauna e a flora. Porque eles são acumulativos no ambiente. Eles têm compostos radiativos. E eles também se enquadram aqui, né? Porque eles têm uma longa duração e eles podem contaminar durante décadas e décadas o ambiente. Então é crucial aí nós começarmos a refletir sobre o impacto disso nosso ambiente, no nosso local que nós estamos, né? E como indivíduo, como técnico que vou trabalhar nisso, posso melhorar isso? Qual é a minha ação para melhorar isso? O que nós podemos fazer para reduzir a nossa pegada, né, ambiental, né? Porque cada um de nós pode adotar práticas para minimizar o impacto pessoal do ambiente. Isso inclui reduzir o consumo de recursos, reciclar, diminuir o desperdício. Algumas soluções aí incluem o uso consciente, como nós já conversamos na disciplina anterior, né? Destinação adequada de lixo, de resíduo, né? Se cada um fizer a parte que cabe, nós vamos contribuir, nós vamos conseguir ter um local mais sustentável e um local mais habitável. Então, quais as ações que você vai fazer a partir dessa aula? É o que eu pergunto. Espero que vocês tenham gostado dessa semana. Ela se encerra aqui. Não esqueçam de fazer a atividade dessa semana. Vale 30 pontos. Nos vemos a semana que vem, na quarta e última semana
Abraço a todos e até a semana que vem, pessoal!